Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Muito bom dia, estamos iniciando esta quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020. Hoje celebramos os santos Cornélio e Cipriano. Oremos, ó Deus, que em São Cornélio e São Cipriano destes o vosso povo, pastores dedicados e mártires invencíveis. Fortificai por suas preces nossa fé e coragem, para que possamos trabalhar incansavelmente pela unidade da Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está no capítulo 7 de Lucas, versículos do 31 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e um beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus compara os homens daquela geração como que crianças que são mimadas, são insatisfeitas, frustradas, que nada lhe agrada. E assim é muitas vezes o nosso dilema também. Nós somos comparados nesse Evangelho às nossas infantilidades de quando nós duvidamos da ação de Deus na nossa vida. Muitos de nós temos essa insatisfação, né? Nada parece que nos agrada e queremos, não percebemos de fato os sinais de Deus agindo na nossa vida. Então somos comparados a essa geração, a essas crianças que, na sua infantilidade, na sua maneira birrenta de ser, nós também muitas vezes queremos agir assim nas coisas de Deus. Desejamos as coisas que elas aconteçam, mas que aconteçam da nossa maneira, do nosso modo, e não segundo a vontade de Deus. É assim que muitas vezes nós agimos. Queremos que tudo seja conforme a nossa vontade e não conforme a vontade de Deus. Nós reclamamos de tudo e não aproveitamos o momento atual de nossa vida. Acho que vocês conhecem aquela pessoa que só sabe reclamar da vida, né? Reclama de tudo, né? E não consegue aproveitar as coisas boas que também há na sua vida. É como se nós pudéssemos olhar somente as luzes apagadas que há na nossa vida e não enxergar também as luzes acesas que Deus nos mostra. Às vezes nós perdemos a graça de Deus porque nós não sabemos entender os seus sinais. E o negativo sempre vai prevalecendo na nossa vida a partir dessas ações e desses pensamentos negativos que nós alimentamos dentro de nós. Então, precisamos abrir o nosso coração para que o reino de Deus aconteça na nossa vida. E não olhemos somente os sinais negativos que há nela, mas os sinais de luz que Deus com certeza tem realizado na nossa vida. Então, aquela geração daquela época não é diferente da geração de hoje. Uma geração que muitas vezes vira as costas para Deus e não enxerga os seus sinais, não enxerga o seu amor para conosco. Que nós possamos tirar da nossa mentalidade, do nosso coração,
esses maus sentimentos que com certeza só fazem nos afastar de Deus e nos fazem, com certeza, viver uma vida de insatisfação. Nós precisamos, se temos Deus no nosso coração, nós temos que buscar essa realização plena. Porque se temos Deus, não há motivos para reclamar, para murmurar, como muitas vezes fazemos. Ficamos, às vezes, lamentando aquilo que não deu certo, lamentando porque ganhamos pouco, porque a economia não vai bem, lamentamos por causa do coronavírus, lamentamos por um monte de coisa. E esquecemos de olhar os pequenos e bons detalhes que Deus faz e nos dá gratuitamente todos os dias. O fato de amanhecermos com saúde, de estarmos vivos, de ter o que nos alimentar hoje, é motivo de gratidão, de agradecimento. Então comece a fazer isso, comece a agradecer mais e a reclamar menos, e aí você vai perceber que Deus ele cuida de você, ele cuida da sua vida e está mais presente nela do que você imagina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Cornélio e de São Cipriano, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos, que Deus os abençoe grandemente a cada um de vocês.